Bruno era um jovem fotógrafo que vivia em uma pequena cidade do interior. Ele era apaixonado pela fotografia e passava horas a fio tirando fotos da cidade e de seus habitantes. Um dia, Bruno estava visitando um antiquário quando viu uma máquina fotográfica antiga. A máquina era feita de madeira e couro e tinha um aspecto misterioso. Bruno ficou intrigado com a máquina e decidiu comprá-la. Quando Bruno chegou em casa, ele começou a investigar a máquina. Ele descobriu que a máquina era do século XIX e que havia sido criada por um cientista alemão. O cientista acreditava que a máquina tinha a capacidade de mostrar pessoas que já morreram. Bruno ficou animado com a descoberta. Ele sempre foi fascinado pelo sobrenatural e ele queria saber se a máquina realmente funcionava. No dia seguinte, Bruno decidiu testar a máquina. Ele saiu para a rua e começou a tirar fotos. Nas primeiras fotos, Bruno não viu nada de estranho. No entanto, na última foto, ele viu uma figura estranha no fundo. Bruno não conseguia acreditar no que estava vendo. A figura era de uma mulher e ela parecia estar olhando diretamente para Bruno. Bruno ficou apavorado. Ele não sabia se deveria acreditar no que estava vendo. Ele decidiu mostrar a foto para um amigo, que era um especialista em fotografia. O amigo de Bruno analisou a foto e ele disse que não conseguia encontrar nada de estranho. Ele disse que a foto era apenas um reflexo da luz. Bruno ficou aliviado. Ele pensou que talvez estivesse apenas alucinando. No entanto, Bruno continuou a ter sonhos estranhos. Nos sonhos, ele via a mulher da foto. A mulher sempre parecia estar pedindo ajuda. Bruno começou a ficar cada vez mais preocupado. Ele não sabia o que fazer. Ele decidiu procurar ajuda profissional. Bruno foi a um psicólogo e ele contou o que estava acontecendo. O psicólogo disse que Bruno estava sofrendo de estresse e ansiedade. Ele disse que Bruno deveria relaxar e tentar esquecer o que estava acontecendo. Bruno tentou seguir o conselho do psicólogo, mas ele não conseguiu. Ele continuou a ver a mulher da foto em seus sonhos. Um dia, Bruno estava tirando fotos na floresta quando ele viu a mulher da foto na vida real. A mulher estava sentada em uma pedra e ela parecia estar chorando. Bruno ficou paralisado de medo. Ele não sabia o que fazer. A mulher levantou-se e caminhou em direção a Bruno. Ela chegou perto dele e disse: "Ajude-me." Bruno não conseguia falar. Ele apenas olhou para a mulher. A mulher continuou: "Eles estão me perseguindo. Eles querem me matar." Bruno não sabia quem eram eles. Ele perguntou: "Quem está te perseguindo?" A mulher não respondeu. Ela apenas olhou para Bruno com um olhar de desespero. De repente, uma voz gritou: "Bruno!" Bruno virou-se e viu seu amigo, que havia ido procurá-lo. O amigo de Bruno viu a mulher e ficou assustado. Ele disse: "Bruno, vamos embora daqui." Bruno e seu amigo correram para longe da floresta. Eles não olharam para trás. Quando Bruno chegou em casa, ele contou ao seu amigo o que havia acontecido. Seu amigo disse que Bruno estava apenas alucinando. Ele disse que Bruno deveria ir para um hospital psiquiátrico. Bruno ficou furioso. Ele disse que não estava alucinando. Ele disse que havia visto a mulher da foto na vida real. Bruno decidiu provar ao seu amigo que estava dizendo a verdade. Ele levou seu amigo de volta à floresta e eles procuraram a mulher. No entanto, eles não encontraram a mulher. A floresta estava vazia. Bruno estava desapontado. Ele não sabia o que fazer. Ele estava começando a acreditar que estava realmente ficando louco. Bruno continuou a ver a mulher da foto em seus sonhos. Ela sempre parecia estar pedindo ajuda. Bruno decidiu que precisava encontrar a mulher da foto. Ele precisava descobrir o que estava acontecendo. Bruno começou a investigar a história da cidade. Ele descobriu que a cidade havia sido palco de uma série de assassinatos no século XIX. Bruno acreditava que a mulher da foto era uma das vítimas dos assassinatos. Ele acreditava que ela estava tentando se comunicar com ele para pedir justiça. Bruno decidiu que iria investigar os assassinatos. Ele começou a conversar com os moradores mais velhos da cidade e ele começou a pesquisar os arquivos históricos. Sua investigação lentamente revelou uma história sinistra. Ele descobriu que os assassinatos haviam sido cometidos por um homem chamado João da Costa, um médico renomado de fachada e um sádico torturador nas sombras. Suas vítimas eram mulheres jovens, de beleza encantadora,
levadas à sua clínica sob o pretexto de tratamento para doenças inexistentes. Nas profundezas daquela casa macabra, ele as torturava e assassinava, seus crimes ocultos pela respeitabilidade de sua profissão. Bruno mergulhou nas profundezas dos diários de João, escritos numa caligrafia macabra e repletos de descrições doentias dos atos que ele cometia. Ele sentia, a cada palavra lida, uma crescente revolta e tristeza pelas pobres almas atormentadas. Os arquivos lhe apontaram uma trilha. Ao final, em meio a documentos mofados e esquecidos, Bruno encontrou uma foto desbotada. E lá estava ela, a mulher dos sonhos, presa num retrato em sépia, seu olhar intenso transpassando o tempo, carregando o peso da injustiça e a angústia de um clamor eterno. Agora Bruno tinha um nome, Clara, e uma determinação implacável. Ele iria descobrir o paradeiro de seus restos mortais, dar-lhes um sepultamento digno e, através da fotografia, finalmente libertar sua alma aprisionada. A jornada o levou a um antigo cemitério abandonado, tomado por ervas daninhas e lápides inclinadas. Um a um, Bruno examinou os mausoléus, a máquina fotográfica sempre em punho, aguardando qualquer sinal, qualquer eco no visor que o conduzisse a Clara. Foi ao se aproximarem do mausoléu principal, uma construção sombria de pedra negra, que o visor da máquina revelou uma imagem fantasmagórica. Lá estava Clara, transparente e pálida, apontando para a base do mausoléu. Sem hesitar, Bruno e seu amigo cavaram o solo, encontrando um ossário contendo restos espalhados. Com lágrimas nos olhos, Bruno juntou cuidadosamente os ossos de Clara, reunindo sua fragmentada existência. Ele a levou de volta à cidade e, com a ajuda do padre local, realizou uma cerimônia simples, mas repleta de dor e compaixão. No momento do sepultamento, a máquina fotográfica em suas mãos emitiu um clarão intenso. No visor, a imagem de Clara apareceu, não mais atormentada, mas serena, com um sorriso de gratidão. Naquele instante, Bruno sabia que ela estava finalmente em paz. Mas a paz era apenas uma trégua. Bruno sabia que João da Costa não poderia escapar de sua culpa eternamente. Ele havia encontrado a foto macabra do médico, tirada pela própria Clara antes de ser levada cativa. Era a imagem crua do mal, o testemunho irrefutável de sua barbaridade. Bruno sabia que, assim como Clara o procurou através da fotografia, ele teria que confrontar João. Ele sabia que precisava encontrar seu túmulo, capturar sua imagem naquela máquina amaldiçoada e expor ao mundo seu rosto de monstro, para que sua memória permanecesse presa eternamente no limbo da infâmia. A busca começou na mesma necrópole abandonada. Dias de escavação exaustiva se passaram, o desespero ameaçando eclipsar a determinação. Mas Bruno tinha uma bússola, a foto de João, um espectro de maldade guiando cada passo. No crepúsculo do terceiro dia, a terra cedeu sob a pá. Uma lápide rachada. Abaixo, um túnel de pedra escura. Bruno desceu, seguido pelo frio úmido e o silêncio opressivo. A máquina tremia em suas mãos, um pressentimento gelado percorrendo sua espinha. Ao final do túnel, uma cripta. E lá, num sarcófago de mármore lascado, o esqueleto de João da Costa. As órbitas vazias pareciam encará-lo com desprezo póstumo. Bruno ergueu a máquina, o dedo nervoso sobre o botão. No momento em que a foto foi tirada, Bruno sentiu uma onda de calafrio. A máquina estremeceu, um zumbido infernal preenchendo a cripta. E então, silêncio. Bruno olhou para o visor. Estava vazio. Desolação, raiva, frustração. Bruno desabou sobre o sarcófago, a máquina fotográfica caindo no chão com um baque surdo. Ele havia falhado. A imagem de João, um troféu de triunfo sobre o mal, era apenas um sonho. Mas quando Bruno ergueu a cabeça, viu algo que o fez congelar. No teto da cripta, uma imagem fantasmagórica se formava. Era a imagem de João da Costa, mas não como ele havia sido em vida. Era uma imagem demoníaca, com olhos vermelhos como fogo e um sorriso cruel. Bruno sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele sabia que não estava vendo uma alucinação. Era a imagem real de João, liberada da prisão do túmulo.
João da Costa avançou em direção a Bruno, o sorriso ainda estampado no rosto. Bruno sentiu o medo tomar conta de seu corpo, mas ele não recuou. Ele sabia que tinha que enfrentar aquele monstro, pelo bem de Clara e de todas as outras vítimas que ele havia ceifado. Bruno levantou a máquina fotográfica e apontou para João. Ele apertou o botão e a foto foi tirada. No visor, a imagem de João surgiu, mais terrível do que nunca. João da Costa rugiu de raiva. Ele estendeu a mão para agarrar Bruno, mas era tarde demais. A imagem de João se desvaneceu e o monstro foi consumido pelas sombras. Bruno ficou ali, sozinho na cripta, olhando para a foto em suas mãos. Ele sabia que havia feito o certo. Ele havia exposto o mal de João da Costa, e agora ele não mais poderia atormentar os vivos. Bruno deixou a cripta e voltou para a cidade. Ele contou a todos o que havia acontecido, e a foto de João da Costa foi publicada em todos os jornais. A verdade sobre os crimes de João finalmente veio à tona, e ele foi condenado ao ostracismo e ao desprezo público. Bruno nunca mais viu a máquina fotográfica. Ele acreditava que ela havia sido destruída no confronto com João da Costa. Mas ele nunca esqueceu o que havia acontecido. Ele sabia que havia feito a diferença e que Clara finalmente havia encontrado a paz.